hoje nós temos uma convidada especial, doutora Roseli Cristina. Seja bem-vinda. Pode entrar conosco aí. Que maravilha. Um abraço, a paz do Senhor Jesus. Que bom, Henrique. que alegria recebê-la de novo em nosso programa. Vamos sentar. Graças a Deus. Ficamos aí 30 dias sem te ver. Como é que foram esses dias? Foi bem? Bem Tudo corridos, bem em casa, bem trabalho trabalhosos, corrido. sim. Hã? Como sempre, Como né, Henrique? sempre. Aproveite e cumprimentar muitas pessoas que estão esperando a sua presença em nosso programa. Ai, bom dia a você que está aí. Que a paz do Senhor esteja te alcançando neste momento, né? E seja bem-vindo nesse programa, você pode ser feliz. E o tema de hoje vai mexer com o nosso coração, tenho certeza disso, inclusive com o meu. Parece que já vai passando a idade, o cabelo vai ficando branco, a gente, já curei tudo. Não, curou não. Cuidado aí. Feridas, o tema é feridas causadas pela paternidade. O que significa isso? Então, Henrique, eu trouxe assim esse tema baseado em muitas queixas que eu tenho recebido durante, né, as consultas e mesmo no trabalho que eu realizo, né, de vivência terapêutica, de filhos com muitas feridas emocionais, com bloqueios, com dificuldades, com rebelião, com revolta, com raiva, com ira, com distanciamento da figura paterna. Aí eu não vou falar dos pais, né? Pai e mãe, mas especialmente o pai, a figura do pai. A figura masculina. Masculina, e assim, a gente vê que realmente nós precisamos tocar nesse assunto, trazer esse assunto, porque a gente percebe assim a profundidade, né, da dor emocional que esses filhos, eles vivem e as consequências, né, dessas dores na sua vida pessoal. Interessante, doutora Roseli, porque quando a gente faz alguns encontros de formação para pessoas, os jovens principalmente, a gente faz uma dinâmica de que você que nunca abraçou seu pai, se quiser, vem abraçar a mim ou outra pessoa que está ali. O desespero do choro, quer dizer, tem pessoas que falam, que isso? As dores são imensas. São. E muitas vezes as pessoas, os filhos, eles, mesmo filho já adulto, filho já que além dos seus 50 anos, se emocionam. É verdade. Né, diante da lembrança das dores, né, causadas pela figura do pai. Se nós pudéssemos delinear assim algumas feridas, já que pode ser tantas, quais que a senhora ia pontuar? Então, eu acho interessante que eu assim até denominei as feridas dos 3 As. 3 As? 3 As. Presta atenção. É o que eu Pega mais... uma caneta e um papel, escreve aí. Vamos lá. É o que eu mais assim constato Sim. na realidade, né, dos pacientes, dos clientes que a gente atende, né? Então, esses 3 As. A primeira é o abandono. Abandono. O abandono do pai. Posso falar uma coisa? Sim. A senhora está falando do abandono do pai que vai embora ou ele pode estar abandonado mesmo presente? Então, aí é o outro A, o ausente. Ah, o ausente. Né? E aquele que é agressor, né? Que gera agressão física e verbal. Abandono, o ausente e o agressor. E o agressor, né? O agressivo. Então, esses 3 As é que eu, assim, observo que gera maior quantidade, maior profundidade, né, de dor emocional e pode levar a quadros de alteração também psicológica, né? De traumas em relação a medos, a insegurança. Seria errado dizer que pode mexer com a estrutura da personalidade? Sim, porque a figura do pai, segundo a psicologia, né, ela é essencial para o desenvolvimento saudável da personalidade, né? Equilibrada, né? Saudável, gerando então uma segurança no filho, porque assim, a figura do pai, ela é tão vital dentro da estrutura da família que só ele pode desempenhar, assim como a figura da mãe, só ela pode desempenhar. E ninguém pode substituir a atenção de um pai. Infelizmente, nem o avô, nem infelizmente, né, por causa dessa desestruturação que nós estamos vivendo, né, dentro da família, dentro do lar, né, há uma contraposição de assumir lugares onde não são os devidos. Então, a ausência do pai
a mãe assume o papel do pai. E isso já gera, né? É um outro problema. Sim, gera consequências na vida dos filhos, tá? Então, há uma tendência atual de menosprezar, de tornar o pai meio que maternal, meio que incompetente, incapaz de assumir a sua posição de pai dentro da família, tá? Como se o papel do pai fosse dispensável. Né? Há uma tentativa de desonrar o homem, desonrar o papel do pai dentro da família. Perfeito. Tá? E eu acho isso assim terrível, porque nós precisamos exatamente trazer esse pai, enobrecer esse pai, vesti-lo com a roupagem do qual ele foi imbuído, tá? Para a sua própria função de pai. E não desprezá-lo, e não deixá-lo de lado, e não torná-lo uma figura como um enfeite dentro da família. Porque Entendi. eu vejo que muitas das desordens que ocorrem na estrutura da família vêm em decorrência da tentativa de excluir a figura do pai. E a figura do pai, ela é tão importante, imprescindível na personalidade dos filhos, porque o pai, a representação do pai, ele gera o quê? Proteção, ele gera segurança, ele gera autonomia para o filho, ele gera sustentação, ele gera com que o filho possa ser cada vez mais autônomo, ele coloca limite, ele coloca disciplina, ele que forma, ajuda a formar a moral, o caráter da criança. A criança olha para o pai e vê o pai como um herói, como um homem, como o seu modelo, né? Tanto a o sua homem, segurança. a sua segurança. Até pelo não que ele disse. Sim, então, mas o colocar limites é uma forma imprescindível de amar. E quem coloca mais limite é o pai. O pai que vai mostrar, olha, aquilo lá é perigoso, você não pode tocar naquilo, que aquilo lá vai te machucar, né? Ou se você pegar a sua bicicleta e ir na contramão, você vai ser atropelado. O pai coloca o filho em contato com a realidade do mundo. Doutora Roseli, me permita uma coisa. Nós falamos filho, eu sei, eu estou entendendo, mas para que as pessoas entendam. Quando se fala em filho, fala em filha. Sim, né? filho. Menina filha. e menino, sim, homem sim, e sim. mulher. Sim. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui, de curiosidade. No trabalho que a senhora tem, nesse acompanhamento, é igual o sofrimento ou a menina é mais apegada e sofre mais com o pai ou o menino? Olha, Com essa ausência o que eu vejo é semelhante. semelhante. É semelhante. Tanto para o homem quanto para a mulher. Não tem distinção. Não tem. A dor, ela a mesma. atua no psiquismo. Claro, ela se expressa de uma forma diferente, tá? Então, assim, no homem gera uma revolta, né? Uma indiferença, um sentimento de rebelião em relação ao pai, né? E a menina fica mais, gera mais uma raiva que é geralmente contida, né? E quebra um pouco da proximidade afetiva. Né? E, doutora, outra coisa que eu estou passando aqui, eu vou avançando, a senhora vai nos ajudando a todos. Então, praticamente, nós como homens, pais, é errado quando a filha fala assim, pai, eu não sei o quê, fala com sua mãe, ela que resolve. Eu estou desviando o meu papel de dizer sim ou não, aconselhar, para a mãe. Sim, por isso que é importante o casal estar em concordância. Que a criança, o jovem, a menina, o menino, pode perder a referência do pai, então fala com a minha mãe. Sim, sim. Então, quando o pai delega tudo para a mãe assumir, o que implicitamente ele está mostrando dele mesmo? Que ele não tem capacidade de decidir, que ele não tem autoridade ali. E isso enfraquece o papel masculino dentro da família, E acredito até que algumas meninas se decepcionam com isso. Sim. Porque ela quer saber a opinião do pai. Sim, e como que para a mulher, para a filha, menina, né, o pai é uma referência daquele homem que ela vai buscar
no futuro, né? É muito assim, típico a gente pegar as criancinhas de pequena idade e falar assim, quando você casar, você vai casar com quem? A criança geralmente fala, eu quero casar com meu papai. O meu papai, É? Geralmente as menininhas dizem isso. Por quê? Porque o pai ali, para ela... É uma reverência. É uma atriz daquilo que ela vai conduzir como modelo para a vida dela, né? Agora, você imagina se o pai não for aquela pessoa equilibrada, ponderada, ajustada, né? Quantos traumas, principalmente o trauma do abandono, Henrique. Isso. Né? Que deixa uma lacuna, seja o abandono porque não conhece o pai, nasceu de mãe solteira, seja a lacuna de que o pai muitas vezes estava presente, né? Mas ausente ao mesmo tempo, uma ausência emocional, uma ausência afetiva. Um vazio. Um vazio, né? Seja um abandono por questões de separação, né? O pai vai embora e esquece depois os filhos. Isso gera uma ferida de dor, há uma ruptura, né? Na expectativa, no vínculo com o pai. Então, vai se formando uma ferida, e a ferida emocional, psicológica, para a gente compreender um pouco melhor, é como se você tivesse assim uma tatuagem. Né? Sabe essas tatuagens, né, que as pessoas fazem na pele? Não é fácil tirar depois, não. Não é fácil, exatamente. Essas tatuagens, elas são impregnadas no nosso interior. Então, forma-se, dependendo do trauma que você viveu na sua infância, na sua adolescência, vai tatuar o teu psiquismo ou vai formar uma memória, né, referente àquele trauma. Por exemplo, o pai abandonou a mãe. A criança vive esse trauma do abandono. E aí vai configurar, então, uma tatuagem no psiquismo. Entendi. E a partir daí, então, vai se formar o quê? Meu pai não é bom, meu pai não presta, meu pai largou minha mãe, meu pai não me ama, né? Ela pode transferir para o marido um dia dizendo, você é um péssimo pai. Sim. Não tanto por ele ser. Sim, porque se ela não for sarada, se essa pessoa, esse filho ou essa filha não for sarada, tá? Ela vai repetindo esse modelo para a vida dela. Ela vai ter dificuldade de relacionamento, tá? Porque a primeira impressão, né, daquele trauma vai impregnar e a tendência é reproduzir. É como se você tivesse uma matriz de um CD de música e você vai reproduzindo aquilo na sua vida. Se, por misericórdia de Deus, né, não tiver uma intervenção de cura, você vai arrastar esse script, né, para a sua vida. Mas o que eu vou fazer com meu marido agora que criou tantas feridas nos nossos filhos? Bom, liga para cá porque a doutora vai nos ajudar a dar um apontamento de reverter alguma situação. E mais, precaver que novas feridas sejam criadas. Sim, sim. Você falou algo importante, porque geralmente quando acontece do pai, né, abandonar, ou ser agressivo, ou estar ausente, né, acontece geralmente uma dinâmica oculta, né, que eu assim denominei de síndrome de Rebeca, né? E eu vou explicar. É isso? Síndrome de Rebeca, explica para nós. Pois é, né? Você lembra daquela história de Jacó? Que ele se aproveitou, né, o Esaú, que ele não quis a progenitura dele. Então, a mãe, a Rebeca, né, entrou em conluio com Jacó, tá? E fez um trato, olha, vamos lá, nós vamos enganar o seu pai. Nós vamos mentir para o seu pai, dizendo que você é o Esaú, que tem o direito à progenitura. Verdade. Tá? Então, o que aconteceu? Depois, Jacó teve uma certa punição. Ele teve o direito à progenitura, só que ele ficou depois ralando lá com o sogro dele anos, né? Para poder realmente casar com a Raquel, que era
a que ele Exatamente. amava, e depois a Raquel morreu, né? Então, assim, esse síndrome de Rebeca, trazendo para os dias atuais, todas as vezes que a mãe entra em acordo com os filhos contra o pai, ela está desautorizando o pai, ela está gerando uma ferida emocional para a criança, dizendo: seu pai não é bom, seu pai não presta, Olha aí. você não merece ter o pai que você tem. E assim por diante. E a criança, ela não tem defesas interiores, defesas psicológicas para pensar, para refletir que se realmente aquilo é uma verdade. Entendi. E ela vai aceitar como uma verdade. E ela vai, então, se opor ao pai. E se opondo ao pai, vai gerar uma outra ferida, um outro sentimento. Ela vai ressentir aquilo, né? Porque ela entrou no quê? No sentimento da mãe, né? Que pertence à mãe. Uma mãe nunca pode desprezar o pai do seu filho. Ela pode sim dizer: o meu marido não foi honesto, o meu marido não foi aquele homem que eu estava buscando, mas jamais falar o seu pai, porque o pai é uma figura imprescindível na estrutura da formação da personalidade e do espírito da criança. Então, veja se eu entendi. A mulher, ela pode dizer: você como marido não foi o que eu esperava, você fez eu triste, você estragou minha vida. Mas para a filha, ele é seu pai. Eu não Sim. posso transferir, quer dizer, eu Sim. sim, a mulher, transferir. Seu pai nunca foi mesmo bom pai, nunca foi bom marido. Quer dizer, há dois papéis, o meu Isso. marido e o meu pai. Exatamente. É isso aí. Isso se confunde demais dentro Muito. do relacionamento familiar e assim, e há aquilo que eu sempre falo, né, que nós, filhos, todos nós filhos, temos um amor de lealdade aos nossos pais. Por pior que seja o pai, ou por pior que ele tenha feito, né, esse amor, ele vem já da própria estrutura interior, do próprio espírito que vem de Deus para Verdade. nós, né, para não rebelarmos contra o Pai, né, contra o Pai que Deus escolheu para nós, para nos trazermos aqui neste mundo, né? Também poderíamos dizer que é uma atitude errada de algumas mães, se não muitas, quando dizem assim: tá mal criado, você vai ver a hora que seu pai chegar, o que ele faz para você. Torna o pai agressor, muitas vezes sem ele ser. Sim, Cria no filho, na filha, sim. essa rebeldia com o pai. E não quero chegar perto dele. E medo. E medo. Medo, né? Eu vejo que uma das maiores raízes de medo e de insegurança vem desses 3 As. O abandono, a agressão, que pode ser física e verbal, E a ausência. e a ausência. Vamos Tá? repetir. O abandono, o ausente e o agressor. É. Pode gerar um medo muito grande no Sim, coração sim. e a pessoa carregar o resto da vida O dela. resto da vida, isso, ter outros desdobramentos, por exemplo, levar para transtornos de ansiedade, transtornos de medo, pânico, né? Quer dizer, depressões. Quando chega num momento desse, está um caos a vida da pessoa. Sim. Ela pode ser uma pessoa bem estabilizada financeiramente, profissionalmente, mas ela não tem segurança. Sim. É isso? É. Por isso, só pega centenas de casos assim. Sim. E aí a importância da gente estar refletindo sobre isso. Se você é pai ou todo filho, né, tem um pai, tá certo? De você ter essa oportunidade de rever, colocar em ordem esse relacionamento, caso esse relacionamento esteja já rompido, ferido, distante. Caso você deseje restabelecer, então, essa ordem que precisa ser restabelecida para você poder, então, ter equilíbrio, ter paz, né? E com isso você ser alcançado pela bênção, porque existe um mandamento, o 4º mandamento da lei de Deus, que consiste em honrar pai e mãe, né? E depois São Paulo retoma
E interessante que até Jesus fala, né, para aquele jovem lá, você tem, né, você tem vivido os mandamentos? Sim, eu tenho vivido os mandamentos, né? E ele até fala que honra o pai e a mãe. É verdade. Aí Jesus fala, olha, não está longe de você, né? A eternidade. E aí São Paulo retoma na carta aos Efésios, capítulo 6, né? Honrar pai e mãe, filhos, honrem os vossos pais. Honre o vosso pai e vossa mãe, para que você seja feliz e tenhas longa vida sobre a terra. Aí. É um mandamento importante de Deus, é uma ordenança. Porque Deus sabe de antemão que quando nós honramos nossos pais, quando nós não julgamos, quando nós não maltratamos, quando nós não os deixamos de lado, quando nós não o ferimos, né, a bênção vem e nos alcança. Maravilha. Porque os pais, os nossos pais, são canais, né, da ação de Deus na nossa vida, porque foi através deles que Deus nos deu o Espírito para nós. Ele soprou sobre nós o Espírito. Porque nós, seres humanos, para quem não sabe, temos, né, um espírito no corpo. Claro. Uma alma vivente no nosso corpo. Quem nos deu esse espírito foi Deus, através dos nossos pais. Então, a importância dos nossos pais, a importância de você colocar em ordem o teu relacionamento, filho, com o seu pai. Aproveite. Meu querido e minha querida, você está no programa Você Pode Ser Feliz. Eu estou com a doutora Roseli Cristina, me sentando nessa sala de família maravilhosa. Doutora Roseli, a Natália, que mora em Morrinhos, no estado de Goiás, fez uma pergunta que talvez muitos, centenas, quisessem fazer. Ela está pedindo oração pela mamãe, está pedindo por ela, pela sua família, mas falou, Henrique, me ajude. Doutora Roseli, bom dia. Eu gostaria de saber, doutora Roseli, quais são as consequências da ausência da paternidade? Então, vamos dizer, num plano psicológico, como o pai, ele tem assim uma função, né, de proteção, de gerar segurança, de gerar autonomia nos filhos, né, de disciplina, de colocar disciplina, em colocar os limites. A falta do papel do pai vai gerar nessa criança insegurança, falta de confiança, talvez baixa estima, gerando também uma sensação de incapacidade de lidar com os problemas da vida, com os desafios da vida, tá? E, assim, com essas situações, com esses sentimentos que são desordenados, né, pode se refletir em todas as dimensões da vida desse filho, tá? Em relação aos relacionamentos, ao ambiente de trabalho, tá? Porque o pai, ele é assim um farol para o filho, né? Que aponta um caminho, tá? O pai. E quando o filho ele perde essa capacidade de olhar para essa referência, né, é a sensação dele ficar sem chão. Então, muitas vezes, a gente observa, quando nós vamos fazer a vivência terapêutica, muitos filhos se referem assim, eu fico sem chão, eu não sei, eu não tenho segurança, não tenho confiança suficiente. É sinal de que houve uma ausência ali da figura paterna. E essa ausência, esse abandono, ou mesmo através de agressões, então gera um vazio, né, na alma desse filho e poderá, sim, deixá-lo, digamos, psicologicamente manco, né, sem sustentação, né, sem equilíbrio nas mais diversas situações de sua vida. Isso num plano mais psicológico. Agora, vamos trazer, então, para um plano espiritual, né? Porque toda a nossa realidade natural, nós também vemos uma realidade sobrenatural, espiritual. Então, a tua relação com seu pai poderá também se refletir na relação
que você faz com Deus. Existem muitas pessoas que eu escuto que falam assim, eu não sei como é se relacionar com Deus Pai. Eu falo muito em Jesus, Jesus, é mas eu verdade. nem sei se como é que é Deus Pai. Parece né? que não existe, Parece né? que fica ali, mas é uma realidade Impregnada. a partir, né, da sua vivência, da sua experiência no plano natural, no plano humano. Tá? Que pode, então, aí se interpor, pode se ter uma ressonância, né, no aspecto, então, da sua espiritualidade, da dificuldade de você se relacionar com Deus, sendo Deus Pai. Então, essas pessoas geralmente têm uma relação com Deus como um Deus impessoal, como um Deus distante, como um Deus ausente, energia, né? Mas não um Deus que é Pai, presente. que protege, que está próximo, né? Mas não, que está distante. Então, são imagens, são sentimentos, sensações que tiveram baseado na experiência do Pai humano e que essas experiências muitas vezes transcendem Para a né, espiritualidade. para a espiritualidade. E é tão interessante, doutora Roseli, que os discípulos, já que eram religiosos, judeus, perguntaram como é que nós devemos rezar. A primeira, talvez ele falasse, ai, reza aí, Senhor, cura isso. Não, ele ensina a chamar Deus de Pai. Vamos ver esse VT para a gente desenvolver mais o relacionamento com Deus Pai, baseado no sofrimento, no bom relacionamento ou mau relacionamento com o Pai aqui na Terra. Vamos lá. Um dia, Jesus estava rezando em certo lugar. Quando terminou, um dos discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a rezar, como João também ensinou a rezar os seus discípulos. Quando vocês rezarem, rezem assim: Pai, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Dai-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento. Perdoai os nossos pecados, pois também nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação. Se algum de vocês tiver um amigo, e este o procurar à meia-noite e disser: Amigo, empresta-me 3 pãezinhos, pois um amigo meu chegou à minha casa de uma viagem distante e não tenho nada para lhe oferecer. E se ele responder lá de dentro: Não me incomodes, a porta já está fechada, meus filhos e eu estamos deitados, não posso levantar-me para te dar os pães. Eu digo a vocês, se ele não se levantar para lhe dar os pães por ser seu amigo, certamente vai se levantar por causa da sua importunação e lhe dará quantos pães necessitar. Por isso eu digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta se abrirá para vocês. Porque todo aquele que pede, recebe, aquele que procura, acha, e aquele que bater a porta se abrirá. Se um filho pedir um pão, qual pai entre vocês lhe dará uma pedra? Se ele pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, um pai lhe dará porventura um escorpião? Pois se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Doutora Roseli, sabe que eu estou aqui pensando, vendo esse pedaço de evangelho tão lindo gravado aqui na associação? É o que o Horácio nos disse. O pai tinha uma estrutura que ele foi entender depois, que era da própria criação. E que ele fez isso, ele foi
tocado pela espiritualidade, e essa espiritualidade levou ele a amar o Pai da Terra. Sim. E nós corremos esse risco de não reconhecer e amar o Pai Criador de tudo, que é uma oração do Pai da Terra, né? Pão nosso cada dia, o trabalho que o Pai faz, honrado seja sempre dentro de casa, né? Pai nos livre do mal, Pai nos proteja. Nós falamos com Deus isso. Então, essa ressonância, esse equilíbrio de ver o Pai da Terra não é como eu queria, mas não me impede de amar o Pai. E no amor dele eu posso amar esse Pai da Terra, é maravilhoso. Sim. Isso a gente vê, né, como que Deus, Pai, é misericordioso, é bondoso, conforme ele falou, né? Se o vosso Pai da terra sabe dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai do céu vos dará o Espírito Santo, vos dará o que você necessita, não é? Eu vejo, sabe, Henrique, que muitas feridas seriam curadas em relação a seus pais, os filhos em relação aos seus pais, a partir da visão verdadeira de Deus Pai. Se a gente for olhar lá em Gênesis, quando Adão e Eva, né, perderam o paraíso, na verdade, acho que a maior dor para Adão e Eva foi ter perdido a intimidade com Deus, Com o Pai. né, a intimidade com o Pai, né? Ou seja, daí derivou-se um sentimento na humanidade de orfandade espiritual, né? Esse sentimento de orfandade espiritual que entrou através do mal na alma do ser humano, né, que perpetua até os dias de hoje, gerando feridas após feridas. Esse sentimento de estar órfão de pai, né, do pai. Não que o pai o abandona, não que o pai deixou, mas que nós, seres humanos, experimentamos essa orfandade a partir do pecado, da desobediência, né? Então, esse sentimento, ele vem passando de geração em geração e causando, então, várias feridas, tá? Qual que é, assim, a medida, então, de cura, né? A medida de restauração é de você conhecer verdadeiramente quem é Deus Pai, né? Examinar as Escrituras, procurar conhecer, né? Jesus diz que quem me vê, vê o Pai, tá? Então, Jesus é a representação, a figura ali do Pai, né? É o rosto do Pai, tá? E quantas pessoas poderiam ser restabelecida essa ordem com o Pai natural através do resgate desse Pai espiritual, esse Pai de amor, né? Que transforma as nossas feridas através do bálsamo do Espírito Santo, que vem nos curar, né? Que vem nos restaurar, que nos dá o Espírito Santo sem medida para aqueles que pedem. Então, é esse caminho para vencer essa orfandade espiritual que eu acho que é, assim, fundamental nós estarmos falando, porque faz parte, né, da obra do demônio, da obra do mal, nos ferir nesse sentimento de orfandade, justamente para que o plano de Deus não se restabeleça entre nós, né? E na oração do Pai Nosso, que Jesus ensina, sim, uma oração. E qual foi a surpresa, né, dos discípulos quando Jesus diz Pai, né? Pai Nosso, né? Falando que Deus é Pai, é nosso Pai. Então, resgatar, né, a figura do Pai é essencial para restabelecermos uma conexão saudável, uma conexão íntima com Deus Pai, amém, que está sempre de braços abertos a nos receber, né? Que Ele fica ansioso vendo aquele filho que estava perdido, que esbanjou tudo com as prostitutas, com o mundo, mas ele, o tempo todo ele ficava numa expectativa, um dia esse meu filho vai voltar, um dia esse meu filho vai voltar. Quem sabe esse pai não estava ali diante daquele campo, orando e pedindo, volte meu filho.
Volte que eu estou aqui de braços abertos. Você vai encontrar o seu pai, seu verdadeiro pai, né? E eu penso que o pai, o nosso pai, né? Ele é essa expressão maior de amor que envolve-nos e que nos aguarda para chegarmos até o colo dele e sermos curados. Sermos curados, sarados das feridas que os nossos pais da terra, né, sem ter de fato o desejo ou não estamos aqui para querer julgar, né, nos marcaram, nos feriram, tá? Então eu vejo que a ferida, quando ela é curada a partir da experiência do Espírito, e o Espírito sendo regenerado, esse Espírito que é o Espírito Santo, que vem ao encontro do nosso espírito para ser regenerado, ele então abarca o nosso psiquismo, abarca o nosso psicológico e ele transcende para o nosso corpo e às vezes somos sarados até no nosso corpo. Quando nós concedemos perdão, por exemplo, quando nós pedimos perdão, então abre uma via de conexão imediata entre, né, o que há aqui no mundo natural e no mundo sobrenatural. Somos ligados novamente à fonte da vida, do qual nós viemos e o qual nós voltaremos, né? Então, eu acho esse mecanismo, assim, é tremendo, tá? Quando nós entendemos que sofremos uma orfandade espiritual, temos essa impressão, né? Desde os nossos primeiros pais e trazemos em nós. E como é que nós devemos identificar? Geralmente identificamos quando somos feridos com o nosso Pai da Terra. Verdade. Reconhecer que existem feridas, reconhecer que houve aí um sentimento de abandono, que houve aí sentimentos de agressão, né, de dores, sentimentos de ausência, né, mas que há possibilidade de você, né, reorganizar, de você sair dessa matriz de dor e criar uma outra matriz, né, geradora de vida e não de ressentimento, de ódio, de desprezo, de vingança, de quebra de vínculo. Tá? Aí está o nosso maior desafio, Henrique. Que maravilha, tá? Nós olhamos agora para o nosso Pai da Terra e nós dizemos, Pai, né? Eu reconheço que você é meu Pai, que você é uma dádiva de Deus para mim, para minha vida, tá? E enxergo a tua limitação, a tua imperfeição, né? Mas te concedo perdão, te perdoo e te peço perdão. Amém. E com isso, através dessa conexão que você colocou em ordem em relação ao seu Pai, né? O que você liga aqui, liga no céu. Amém. O que você desliga aqui, desliga no céu. Quando você se liga com seu Pai da terra, verdadeiramente, você se liga verdadeiramente com seu Pai do céu. E aí você passa a experimentar a intimidade de Deus Pai na sua vida, que é capaz de te restaurar completamente. Agora, doutora Roseli, nós estamos aí com 2 minutos para encerrar o programa. Quando é que vai ser a próxima vivência terapêutica? Obrigada, Henrique, por perguntar, né? Nós vamos fazer sábado agora, dia 19. Sábado agora? Dia 19, Graças a Deus. Todo mês a gente tem feito. Como é que as pessoas vão entrar em contato? Vamos colocar aí na tela, telefone, e-mail da doutora Roseli, que as pessoas podem ligar lá e cadastrar. Sim, sim. Então, todo sábado, né? Um sábado por mês, nós realizamos a vivência terapêutica e nós abordamos exatamente temas como referentes, toda a dinâmica da família, né? Para quem não sabe também, a gente trabalha com gerações, né? Traumas de gerações. E nós vamos realizar dia 19, então. Que maravilha. Dia 19. Então, tá aí na tela já? O e-mail, o telefone da doutora Roseli, anota, deixa um pouquinho aí. Tem o site, anota né? rapidamente. O site roselicristina.com.br. Que maravilha, tá aí. Dia 19, a vivência terapêutica. Doutora Roseli, estamos em cima da hora. Deus te abençoe tanto pelo carinho. Amém. A todos nós, eu agradeço muito estar aqui com você, Henrique. Amém. Que sempre me dá essa oportunidade, a Deus, né? Caso é sua. Ao nosso Pai, né? E eu quero deixar um último versículo que está no Salmo 27, versículo 10, que diz assim: se meu pai e minha mãe me abandonarem,
o Senhor me acolherá. Amém. Tá? Então, o Senhor Deus te acolhe, possa te acolher cada vez mais, né? E que você sinta o amor do Senhor por você, e essa é a sua força. Amém. Um beijo Né? no seu coração, Roseli. Obrigada, Henrique. Meu amado e minha amada, vitória e alegria. Até segunda-feira.